Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. E esse episódio nós vamos estrear um quadro novo chamado Med Training Podcast Responde. Perguntas que vocês nos mandam, seja no nosso X, que é @medtrainingpod, seja nos nossos Instagrams. Por enquanto nós ainda vamos manter alguma coisa no Instagram, mas a ideia é, com o tempo, migrar tudo para o X. Então, já saibam e mandem as suas perguntas por lá, quando puder. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tenho Cecília Isig. Tudo bem, Cecília? Olá, Hugo, tudo bem? Essa primeira episódio, né, que a gente vai fazer de respostas, esperamos que seja uma nova forma da gente interagir com o ouvinte e vamos responder de uma maneira assertiva, né, e livre, sem ser aquelas respostinhas para viralizar em stories, né, de fazendo deboche e tudo mais, mas também não quer dizer que a gente vai dar respostas macias, né? Com certeza. Estejam. Quem faz a pergunta tem que estar preparado para a resposta. Então, acho que é um ponto. Né? Não faça uma pergunta se não estiver preparado para ouvir a resposta. Bem assim. Também não vamos falar nomes das pessoas, vamos manter isso justamente para ter uma liberdade maior para responder. Né? Então vamos abrir a primeira pergunta. Assim, fui atleta e parei em 2015. Estou com 43, creio eu que anos, agora, e querendo voltar a treinar. É válido o teste para repor? E aí já começamos a resposta, né, com um sério concorrente do prêmio Idiota do Ano. Mas existem diversos conceitos errados numa pergunta dessa e que eu acho que vale a pena a gente desmembrar isso, né? Então, foi um atleta e parou em 2015. Não disse qual esporte que era, mas provavelmente deve ter vivenciado um sistema de treino, em teoria, mais sistematizado. Sim. Já é uma coisa preocupante pensar que, se a pessoa realmente vivenciou isso, não tenha entendido a importância de um treino bem sistematizado, de uma alimentação adequada, de um descanso adequado para a performance, né? Porque a gente, 2015, 9 anos atrás, ele não era criança, adolescente, né? Ele era atleta já na idade adulta. Então, a gente pensa que vem de uma vivência e de uma exposição a treinamento, a ser treinado e ensinado de uma maneira mais organizada. Mas talvez não, né? Ou então a insegurança é tanta que deixou de lado o que já sabia para dar lugar a besteiras ditas na internet, né? Aí entra o ponto, né? 43 menos 9, 34. Então treinou, foi atleta até os 34. Pensando em voltar, já entra em outros pontos. Voltar aqui a ser atleta, deixou de treinar? Estou partindo do pressuposto que a pessoa deixou de treinar, né? Então parou, ficou sedentário desde então. E voltar a treinar é o mesmo esporte, né? Não sabemos. E aí entra né, a pergunta em si é a mais horrorosa delas. Testo para repor. Repor o quê? Porque assim, não deu nenhuma informação. Repor o quê? O treino, o sedentarismo.
Repor Se os é 9 anos repor, de treino que não foram feitos. se é repor, supostamente está em falta. Então, precisaria de mais informação, né? Aí como é que fica? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Digamos que aí parou esses 9 anos e vai voltar a treinar. Uma pessoa que vai reintroduzir exercício físico na vida dela, o que ela precisa para começar é reposição de testosterona. De onde vem esse salto? E não sendo isso, a gente interpretando para o que de fato as pessoas querem perguntar é o seguinte: se eu usar testosterona, esse processo vai ser menos doloroso, lento e desanimador? A resposta é não, porque reposição, por conceito, significa colocar onde falta. E o fato de ser sedentário em qualquer idade não significa falta de testosterona. Seria a mesma coisa que falar assim, é válido, levotiroxina para repor. Repor o quê? Para repor levotiroxina, você tem que ter hipotireoidismo. Para repor testosterona, você tem que ter hipogonadismo. Repor um hormônio é porque ele está em falta dentro do seu corpo, e isso vai acontecer com um atleta, com um sedentário, com qualquer um que esteja exposto às variáveis do corpo humano que levam à deficiência de um hormônio. O seu estilo de vida colabora ou previne algumas coisas? Sim, mas se o seu problema é ser sedentário e querer voltar a treinar, hormônios não tem absolutamente nada a ver com isso, e o que você perguntou aqui de reposição não é uma coisa que vai tornar o processo de retreinamento menos horroroso, porque quem já foi atleta lembra do desempenho e da disposição que tinha. Quando fica sedentário e vai voltar, dá um golpe no ego, né, de que, meu Deus, isso daqui um dia já foi tão fácil e aqui agora parece que eu vou ter um piripaque a qualquer momento com metade do que eu fazia antigamente. Isso não é doença, isso é o seu corpo que está destreinado, em conflito com as tuas lembranças. Essa conversinha para boi assim, dormir é tentativa de venda de drogas dos treinadores e influencers. A verdade é essa. O fato é esse. Ser atleta não é mais. Você é horrível agora, basicamente. Então, treine para se tornar menos horrível. Droga vai te deixar menos horrível mais rápido, mais rápido que isso? Não, não vai. Então, volte a treinar, né? Lide com a realidade dos fatos e que você agora tem uma performance medíocre. É válido você comer bem, é válido você ir no nutricionista, é válido você deixar de sedentário. É válido você organizar a rotina, é válido você fazer um check-up, né? Porque 43 anos antes de construir perguntas melhores. É válido você ir fazer um check-up cardiológico antes de reintroduzir exercício físico aos 43 anos. Eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico são os preconizados. Isso tudo, sim. Agora, testo não faz diferença absolutamente nenhuma. É válido eu comprar um guarda-chuva para... Não faz... não tem correlação nenhuma. É a mesma coisa. Próxima pergunta. Fale mais sobre hipotiroidismo de Hashimoto. Tem algo específico em treino e dieta? Não, é seu sistema imunológico pirando e atacando o seu corpo. Então, a priori não. Seu corpo ficou confuso a respeito da tireoide, foi isso que aconteceu. Teu sistema imunológico tá lá. É uma gripe? Não, é a minha tireoide. Serve, vou destruir ela de qualquer jeito. Tô entediado, não tem nada para eu fazer, eu vou atacar meu próprio corpo.
Você sabe que eu tenho uma teoria completamente empírica a respeito disso, né? E parece que tem começando a ter evidências dessa minha Não, não. maluquice, né? Não, não, isso daí é perfil imunológico. Isso eu estudei em imunologia. A gente tem perfis de resposta imunológica. E a minha professora falava uma coisa muito importante: seu sistema imunológico nunca fica parado, ele sempre vai trabalhar. Se ele não tiver nenhum trabalho para fazer, ele vai inventar merda. É É, basicamente isso que acontece. é por isso que eu pego moeda e ponho a mão na boca, coço o olho, essas coisas assim, né? Comer Vai ter que ter formiga. trabalho. Tem isso aí, entendeu? Mas não, o hipotireoidismo de Hashimoto, então, é uma doença autoimune, ela não vai ter cura. Não é bócio porque você está no meio do sertão sem acesso a peixe com deficiência de iodo. Não é a mesma coisa. É uma doença autoimune, vai progredir naturalmente, ninguém impede um Hashimoto de acontecer, não se cura um Hashimoto, ele vai evoluir para a perda de função da tua glândula tireoide. E tá tudo bem, porque existe tratamento com a levotiroxina, que vai repor o hormônio que está em falta porque a sua tireoide foi destruída erroneamente. Depois que você fez o diagnóstico, começou o tratamento, ajustou a dose para o teu peso, tua idade, fez os exames com o teu médico para, não, essa aqui é a dose boa para você e você estabilizou com essa dose aqui, você vai tomar a sua levotiroxina em jejum pela manhã e esperar 30 minutos antes de comer. É só isso que você precisa fazer na sua vidinha para você estar no mesmo pé que as pessoas que não têm hipotireoidismo. Você está tratada. Assim como uma pessoa que tem hipertensão, tomou o remedinho dela de pressão bonitinho todos os dias e está com a pressão controlada, tem a pressão medida e vai estar igual de uma pessoa que não tem hipertensão. Você mimetiza a situação normal através de um medicamento. Se Ou você está seja, tratado, você é normal, ponto basicamente. importante nisso, ou seja, o fato de você ter hipotiroidismo de Hashimoto e estar tratando, estar com níveis hormonais dentro do normal, não é desculpa para pesar 15 arrobas. Né? Alô, não Ronaldo. É desculpa, né? Para você estar um hipopótamo de gordo. Então, não vai dar não uma tem de essa culpinha, né? Então, assim, se você não abandonar tratamento e não tiver níveis hormonais completamente alterados, se estiver seguindo bonitinho, estiver acompanhando, estiver com níveis hormonais de uma pessoa normal, essa desculpa não pode ser usada, né, para o seu bel prazer engordativo. Né? Fica este pequeno recado, muito claro. Isso virou um business, porque uma amiga me mostrou que ela, quando foi diagnosticada, ela foi lá e comprou infoprodutos a respeito de hipotireoidismo. Ela comprou um trio de e-books de receitas de uma nutricionista, tá, gente? Receitas para quem tem hipotireoidismo. Aí tu abria ali, é crepioca com banana e queijo, tabule, comida, né? É comida. É comida. Tu fosse no site tudogostoso.com.br, tu achava as receitas lá, porque lasanha de berinjela para hipotiroidismo. Aí fizeram uma vilania de colocar você para comer lasanha de berinjela, porque à toa, porque o que você tem que fazer é tomar a sua levotiroxina diariamente e acompanhar com o seu endócrino a cada ali 3, 6 meses, 1 ano, dependendo do tempo que ele te estipulou. Então, assim, treino e dieta. Se você está tratado, não tem que fazer nada de diferente dos outros mortais. O que influencia, e isso não tem fortes evidências, não é coisa, não está escrito em pedra, não é uma verdade absoluta. Teoricamente, você não deveria ingerir muito iodo, que é uma coisa extremamente difícil de você fazer, a não ser que você tenha sido exposto a Chernobyl.
Que não é fácil assim você ter uma intoxicação por iodo alimentar. Ficar bebendo Povidine, né? Se você não confundir o shoyu com Povidine, tá tudo bem. Shoyu com Povidine. Deve ficar horrível. Fica, eu já tive o prazer de experimentar. Já esqueci que eu tava falando, besteira aqui. Tá, e soja. Teoricamente, a soja atrapalha, quando é em excesso, atrapalha um pouco ali o trabalho, o funcionamento mas do hormônio pera lá tiroidiano. também, né? Assim, para ser em quantidade excesso absurda, a né? ponto de tiroide, você vai ter problema com obesidade antes, né? Vamos. Quer dizer que você está seguindo um livro de receitas para hipotireoidismo vegano, né? Você viveu de tofu e proteína de soja. Mas assim, haja, né? É uma quantidade a ponto de engordar, né? É tipo adoçante com rato, né? Você tem que tomar 50 litros de adoçante por dia, né? E você já virou um balão de gases, né? Porque soja é um negócio indigesto. Não é uma coisa tão simples assim. E é coisa de confundir o shoyu com o iodo povidine também, né? Então, o shoyu e iodo povidine vamos deixar um pouquinho de lado. Outra coisa é o selênio. Então, comer um pouquinho de frutas secas é legal. Agora, se você for ver a quantidade de selênio diária necessária, você não pode se entupir de frutas secas que você também faz excesso de consumo de selênio. Então não precisa de suplemento, não precisa tirar nada da tua vida, é só você não entrar numa compulsão alimentar por um alimento específico que você fica bem, tá bom? A próxima pergunta: o que fazer para amenizar o desconforto abdominal com o uso de clenbuterol? Puta Essa merda. pergunta foi feita por um cavalo. Né? Se você está perguntando medicamento de uso veterinário, né? Tem que fazer aquela, como é que chama aquele negócio que faz em ruminante, que você pega, enfia a agulha no abdômen, entra na cavidade abdominal e bota fogo em cima do gás que sai. Para soltar os gases. Eu não lembro, eu não sei o nome desse procedimento, não. Deve ser uma paracentese de gases, não sei. Mais ou menos isso aí. Paracentese é remoção de líquido do abdômen, né? Mas porque de o gases animal de bicho, eu não sei. Que está em uso disso, se tiver desconforto dessa forma, é assim, resolução. Agora vamos partir do pressuposto que foi um ser humano extremamente equivocado sob o uso de clenbuterol. Equinovocado, né? Equinovocado. Meu Deus. Então, primeiro, o clenbuterol, ele é uma droga bem complicada no sentido prejudicial ao corpo, pode levar a uma intoxicação aguda com arritmia cardíaca, tá? E aí, pensando naqueles caras que usam clenbuterol para secar, entre várias aspas, e fazem desidratação, né, para subir em palco, o cara faz duas coisas, que é pedir para ele ter uma arritmia e uma parada cardíaca, né? Então, assim, clenbuterol é um grande veneno. Ele tem sido suspendido o uso para humanos em diversos, não vou dizer todos ainda, mas nos países mais desenvolvidos não se usa mais clenbuterol em humanos. Inclusive, para você ter carne de abate que teve que usar clenbuterol, você tem que esperar uma determinada quantidade de dias para fazer o abate, para dar tempo de excretar o clenbuterol. Existe essa regra, inclusive, de vigilância sanitária, sei lá qual é o nome disso, enfim. Ou seja, clenbuterol não é brincadeira, e o único desconforto abdominal que a gente pode pensar aqui é uma gastrite, tá? E aí, gastrite a gente trata com inibidor de bomba de prótons, que a gente chama de omeprazol, pantoprazol, mas não acho que você deva acumular mais uma medicação em cima de uma coisa que você não deveria nem estar usando, em primeiro lugar, e que quando é utilizada é em doses ridiculamente altas, e não dá para você tapar o sol com a peneira. Mesmo que você utilizasse alguma coisa para aliviar
a dor de estômago, você ainda está causando dor de estômago. É a mesma coisa que eu colocar um band-aid em cima de uma ferida em que você está com um prego no teu dedo do pé e não tirar o prego. É isso. É basicamente isso. É. Enfim, evitem usar drogas e principalmente de uso veterinário, né? Assim, é bom que assim, eu nem me apego muito a bodybuilder, né? Porque o cara Não, até não faz uma pode se apegar amizade e muito. tal, mas é bom não se É igual apegar, sabe? ter, Porque é, é they igual ter die aqueles like bichinhos de estimação flies. que vivem pouco. Não, Tipo, não posso ter um ratinho, entendeu? Vou me assim, apegar. tartaruga, se um bodybuilder compra uma tartaruga, ela vai falar, pô, ferrou, né? Porque Tem pro que, próprio humano já não é muito tem bodybuilder, que então deixar o testamento. Comprou uma é, tartaruga, já faz o testamento. Quem vai cuidar body, da minha tartaruguinha? Tartaruga tem tartaruga que de ter padrinho. bodybuilder já faz inventário, né? E isso, já deixa em holding a tartaruga. Mas é verdade, gente. São coisas piadistas para mostrar o ridículo da situação. É igual o outro lá. Ele poderia ter feito, inclusive, essa pergunta: acha que vale a pena usar clenbuterol para voltar a treinar? É o mesmo nível de absurdo, porque para voltar a treinar você precisa de um treinador. Basicamente, é só isso que você precisa. Parem de achar que o uso de medicamentos são o diferencial das pessoas que têm grande desempenho. Nunca foi e nunca será, porque senão modelo de emagrecimento seria o cracudo. E não é. Não é assim que funciona. Desiste disso, porque os que são elite, os que são incríveis, as pessoas que são inesquecíveis nos seus ramos de esporte, são pessoas que têm uma rotina que você dificilmente aguentaria. Então, não é para você. E se não é para você, não destrói a tua vida se iludindo. Seja realista, né? Tem uma. E tá tudo bem, não dá para ser todo mundo o Ronnie Coleman, não é para todo mundo. Cara, essa próxima tem bastante coisa a ser comentada de conceito. Essa não é nem pra gente tirar muito sarro, apesar de talvez escapar uma Dá para risada, tirar né? sarro, sim. Não, ainda dá para tirar um pouquinho, só um pouquinho. Como minimizar intolerância a glúten no off-season, comendo 7.000 calorias? Tá tudo muito difícil aqui na sua vida. Acho que o primeiro ponto importante é que a intolerância é causada por uma doença chamada doença celíaca, que é aquela coisa que papai e mamãe estavam num momento de baixa inspiração quando fizeram você, né? Colocaram genezinhos horrorosos dentro de você, igual uma vez que eu estava dando aula num curso de diabetes, aí a mulher, eu tenho uma filha diabética. Tá bom. Aí daqui a pouco, tal, conversa, ela fala, não, que minha filha e tal, aquela pessoa que se sentiu representada ali na aula, né? Então, lá pelas tantas pelo curso, não, porque minha filha é celíaca também. Aí ela foi, eu tipo, né, dei uma disfarçada assim e tal, né, porque a piada veio na cabeça. Aí no almoço ela veio falar de novo e não sei o que. Eu falei, você me desculpa, cara, mas você e seu marido estavam num péssimo dia, né? Por ter feito essa criança, porque é diabética tipo 1, é celíaca. Que gênio horroroso que vocês arrumaram pra essa criança, né? Respeitem quando a mulher fala que tá com dor de cabeça, porque vai ver que influencia. Então, assim, forçar a barra em alguma coisa, né? Também achei. Então, o primeiro ponto do glúten é esse. Você só não pode comer glúten se você tem doença celíaca. Exato. E aí você tira ele da sua vida completamente. Se existe a possibilidade de você comer glúten sem isso te causar um
revertério bizarro e você ter que ser hospitalizada, medicada por semanas, e isso te trouxer um enorme celeuma de problemas, que é o problema dos celíacos, então quer dizer que você tem habilidade sim para ingerir o glúten. O que acontece, aí a gente entra num assunto muito interessante, né? É exatamente esse que eu queria falar e fazer uma introdução antes, até porque o nosso Então você público de faz. Portugal provavelmente não entende isso e não passou por isso. Qual que é a pira do Isso glúten? não Português não sabe. isso não significa, nessa intolerância ao glúten que a pessoa relatou, que ele efetivamente não tenha um desconforto. Não. Muito provavelmente tem desconforto abdominal, empanzinamento, não só a sensação, mas Gases. abdômen protuso. Então, assim, realmente há um desconforto e uma situação real no sistema digestivo com grandes quantidades, principalmente no Brasil, de América consumo... do Norte também. América do Norte também. De consumo de farinha de trigo. Aí o nosso ouvinte de Portugal está pensando, mas foda-se, mas que caralho que está a ocorrer que nunca tive isto na vida? Nunca ouvi falar dessas cenas. Aí entra o ponto. A qualidade da farinha de trigo comercializada nesses países é ruim. São farinhas produzidas com baixa qualidade que geram uma farinha com quantidades de glúten desproporcionais e os outros carboidratos. Parte disso fermenta-se pela baixa qualidade, pelo tempo inadequado de armazenamento em condições e locais. E isso leva a essa formação desse desconforto abdominal de gases, principalmente quando você é obrigado a fazer dietas como essa de grande aporte calórico, aonde vocês vão entender que é impossível fazer uma dieta 100% limpa. Sim. Ou o mais limpo possível que você vai fazer, você precisa consumir pães, farinhas em grande quantidade. Porque você vai ter que beber uma quantidade absurda de azeite para deixar essa dieta o mais limpa possível. E então, não é nem má ideia, porque azeite tem antioxidantes próprios, únicos, né? E faz muito bem para a saúde o azeite, inclusive. Mas, inclusive, existe... Sabe o pessoal que fala, não, esse aqui é um pão de fermentação lenta, fermentação natural, não sei o quê. Isso é coisa de hippie? Também. Mas tem um motivo para ele ser mais saudável, que é o tempo que você deixa aquele trigo trabalhar com o fermento para pré-digerir esse glúten. Ele chega no teu intestino um pouco mais fácil para as tuas enzimas lidarem com ele. É por isso que é dito que esses pães são mais saudáveis, porque eles são de uma digestibilidade maior. É preferível, se você mora nas Américas, consumir esse tipo de massa, as que são fermentadas por mais tempo, porque o glúten ele já vai ser parcialmente quebrado. Então facilita. Se você quiser diminuir um pouco a tua intolerância a glúten numa época que você está comendo muita caloria, prefira comprar esse tipo de massas e pães. Vai ser mais caro, mas vale bastante a pena fazer essa troca, porque é igual a lactose. A gente tem um limite de digestão de lactose, que se a gente exagera, a gente também tem gases, tem diarreia, a gente tem uma limitação de digestão, mas não quer dizer que você seja doente de não poder consumir a lactose, a não ser que
seja diagnosticado com a falta da produção da lactase. Então, doença celíaca é uma coisa, a intolerância à lactose por falta de produção de lactase, que foi outro dia que teus pais também não estavam inspirados para te fazer, são coisas específicas. Para o resto do mundo, é questão de qualidade do alimento e quantidade dele que você consome. Porque senão a Itália intolerância. não. Exato, e não é intolerância nesse caso, tá? Então é uma pior digestão ou uma pior digestibilidade de um alimento de baixa qualidade. A questão fica mais ou menos aí. Porque, se você... dando um exemplo simples no Brasil do que você pode fazer e testar o que eu vou falar. Pega uma receita de pão qualquer, para você fazer em casa. Compra, ao invés da farinha normal, você vai comprar farinha italiana 00, importada, mais cara, óbvio. Você vai comprar essa farinha, garanta que essa farinha venha de um bom fornecedor. Compre essa farinha, faça o pão, faça a receita de pão e deixe ele na geladeira em torno de pelo menos 48 horas, aquilo fermentando e crescendo. Então, vai lá... Então não é fazer o pão, é fazer a massa. Fazer a massa. Preparar a massa. Preparou a massa do jeito da receita que for, pega, coloca dentro da geladeira, deixa aquilo, faz à noite. De manhã vai lá, mexe a massa de novo, deixa na geladeira. Faça isso por pelo menos 48 horas. Na última, você vai lá, mexe, bota na forma, deixa ela mais umas 2, 3 horas fora da geladeira, assando e assa. E aí você come, e aí você vai me dizer se vai ficar algum rastro de indigestão ou não. Só que, como você vê, isso vai trabalho, é um produto, é um ingrediente mais caro, é um fabrico mais caro, né? Isso que tudo que eu tô falando foi depois de encher muito o saco um amigo meu que era dono de pizzaria, né? Um abraço pro Bruno Belante, que agora saiu desse ramo, mas me explicou como essas coisas funcionavam, porque um dia eu comi a massa de pizza dele, eu fui experimentar, voltei e falei, desculpa, isso aqui, a digestão é muito melhor, é isso, o que tá acontecendo? E aí ele foi me contando qual era os segredos, por assim dizer. E aí você chega aqui na Europa, você tem acesso a essa farinha praticamente como padrão, e percebe que você pode comer uma quantidade de pão que você quiser, que você não vai ter esse problema de digestão. Vou fazer só uma pequena observação do business, de novo. Se você pegar uma quantidade ridícula de, sei lá, brócolis, feijão, abóbora e comer, você também vai ficar com desconforto abdominal. Você também vai ter gases, você também vai ficar com alguma cólica. Seu 7 corpo mil também vai brigar ficar... com isso, né? Por que de repente todo mundo odeia o glúten, quer tirar o glúten, se a gente sabe que existem diversos alimentos que vão provocar esses sintomas se consumidos num preparo inadequado, sem fazer o remolho do feijão, por exemplo, né? Ou se você comer de bacia uma quantidade enorme de brócolis, ou enfim. A gente sabe que excesso desses produtos, desses alimentos, causam algum grau de desconforto. A gente tem uma dificuldade de digestão. Por que esse surto com o glúten? Vendas, né? A intolerância ao glúten, ela não é nesse sentido de volume e um glúten vindo de uma farinha de pior qualidade, não é grande diferença do que você vai ter no consumo dessas outras comidas potencialmente fermentadoras, né? E entenda que nesse caso, quando tira, realmente a melhora. É claro. Porque é um produto de má qualidade. O problema é tentar demonizar isso como se fosse a humanidade inteira
ficando com intolerância a glúten, quando na verdade vocês só estão comendo um produto vagabundo, né? É como você chamar Ruffles de batata. E querer falar que você fica mal falando que você está comendo Ruffles, então eu vou cortar a batata. Entendeu o nível de coisa? É isso, vocês têm um produto vagabundo nas mãos. Então, assim, a farinha tipo 1 nacional brasileira é horrorosa. É qualidade ruim, é armazenamento ruim, é tudo ruim para aquilo fermentar, processamento, para aquilo fermentar dentro de você e você ficar com essa sensação de empanzinamento. Então, vocês estão expostos a um alimento ruim. E isso realmente pode ter piorado nos últimos anos. Mas não a capacidade humana histórica de processar glúten que agora está destruindo em uma geração. Vocês só estão expostos a um alimento horroroso, né? Assim. E isso, com certeza, tem um fator temporal, né? De você ter um nível de cadeia de produção, de velocidade de produção, né? De indústria alimentícia, em que usar esse tipo de trigo ou não ter o preparo mais lento das massas é o mais interessante para a indústria alimentícia. Eles querem aqui, baratear e fazer mais volume de comida, né? Exato. E aqui ainda você tem os grãos regionais, né? Então você está sempre exposto a diversos tipos de grãos e diversas composições de glúten diferente, de tipos de massa diferente, o que gera uma tolerância maior e até mesmo em quantidades de fibras diferentes em termos de pão. Enfim, resumindo, vocês consomem um produto vagabundo e precisam ter uma variação alimentar maior, ou seja, estar exposto a mais tipos de grãos, a mais tipos de pães, sejam eles regionais ou não, né, mas precisa dar mais valor ao produto mais artesanal, mais natural, se você quer que este aporte calórico todo venha de pães ou massas e afins. Vou falar uma coisa que já foi uma coisa que eu já falei muitas vezes em consulta. E na universidade também, porque o universitário adora comprar miojo falando que é mais barato, né? Então, esses alimentos mais baratos, entre aspas, primeiro, muitas vezes eles não são tão baratos assim. Você comprar 500 gramas de um macarrão bom, se você pegar o miojo, por exemplo, e fizer 500 gramas ali e comparar o preço, não vai ter tanta diferença assim, né? De você ter comprado um macarrão de boa qualidade. E ele vai ser nutritivo ao contrário de um miojo. Então, tem muita gente que vai fazer essas dietas de milhões de calorias e não dá para fazer dieta limpa. E o cara começa a exagerar também, né? De comer miojo, comer umas porcarias assim. Então, se você pega peso por peso, nutriente, valor que aquilo te agrega nutricionalmente, às vezes o dinheiro, a diferença do dinheiro não é tanta assim. E tem também a questão de que se você começa a falar, não, mas intolerância a glúten, e você vai comprar esses produtos que dizem sem glúten, por mercado, eles costumam ser mais caros, porque eles se colocam como especiais, né? E muitas vezes acabam saindo até mais caros do que se você tivesse ido pela opção que é cientificamente mais lógica. Fora isso, tem a questão de que se você consome esses produtos que trazem vários sintomas gastrointestinais, você acaba gastando com suplementos e medicações, né, para digestão, para gases, ou suplemento, vou começar a usar glutamina porque vai melhorar a saúde do meu intestino, porque eu estou comendo macarrão. Você está jogando dinheiro fora mais uma vez, né? São atalhos, são tentativas de correção, porque lá atrás você colocou na tua cabeça que o macarrão mais caro ia ser um gasto de dinheiro desnecessário para você, que você ia economizar comprando um macarrão mais baratinho. Fazendo Tudo uma começa lá analogia, atrás.
fazendo uma analogia com proteína, é como se você, né, esses trigos que são padrão no mercado nacional, é como se você tivesse trocando peito de frango por mortadela. Então, é nesse nível de qualidade de alimento que você está se expondo. E isso é o padrão da indústria, né? O pãozinho francês que você está comprando é basicamente isso, né? É essa farinha que eles usam, não é? Então, esse planejamento para uma dieta de 7.000 calorias, ele também é um planejamento financeiro. Não é algo que você vai conseguir fazer gastando pouco. E a diferença de gastar pouco, de gastar muito com uma dieta suja e uma dieta limpa não é tão relevante assim. É uma diferença pequena, porque você vai estar escolhendo alimentos mais Eficientes mais também, né? eficientes, né? Enfim, aí depende também da sua tolerância às coisas, né? As tolerâncias individuais, dá para testar com mais gordura do que carboidrato para essas calorias e deixar o sistema oxidativo se virando para botar isso para dentro do seu corpo. Aí depende da estratégia, depende do esporte, enfim, aí já é uma coisa bem mais complexa do que apenas um número de 7.000 calorias pode dizer. Mas essa intolerância a glúten não é o glúten e esse desconforto não é intolerância. Então, acho que ficou claro por aqui. Certo, então, é isso por esse primeiro Med Training Podcast Responde. Lembre-se, quiser mandar a sua pergunta, a gente garante anonimato, fica tranquilo, né? Mas a gente pode mandar... zoar você, mas é tudo vocês no viram. sentido... Vocês viram. não é bullying, é construção de caráter. Pronto. Então, mandem lá pra gente no MedTraining POD no X. Estaremos lá. Vamos sempre colocar algum post para isso, mas se quiser pode comentar em qualquer publicação nossa que a gente seleciona e deixa na nossa listinha, tá bom? Pode mandar no direct se não quiserem fazer a pergunta publicamente, né? A gente olha o direct, se quiser fazer a pergunta mais discretamente. Eu não aceito nenhuma DM de pessoas que eu não adiciono, então vai ter que pelo menos pedir para DM. Não, manda um oi na mensagem, que aí a gente vai pro direct para você não perguntar aceita, com privacidade. não é possível. Não dá para mandar mensagem no post? No post sim. No então, DM, manda mensagem não. no É que você falou no DM, pedindo. a pessoa vai tentar no DM. No DM ela não vai conseguir. Simples não, vai assim. Primeiro no post e fala que quer perguntar no DM, aí a gente chama. Eu não quero receber post de árabe me dando sugestão de um príncipe nigeriano. Então é por isso que a gente faz isso. Eu não quero nenhuma herança nigeriana. Exatamente. Então, lembre-se, chegou até aqui, deixa o like. Se inscrevam se não são inscritos. Se tiverem no YouTube também, deixar um comentário. E mande este episódio para quem achar útil, né? Ou se tiver alguém que você queira zoar com alguma resposta por aqui, esteja à vontade, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.